Uma discussão tem tomado conta das redes sociais: o sucesso da Cazé TV. Parece que o sucesso da Cazé TV tem incomodado muitas pessoas e tantas outras não têm entendido o porquê do sucesso deles. Essa explicação ela vai passar por diversas áreas. Farei aqui nesse vídeo uma pequena discussão sociológica sobre o advento do sucesso da Cazé TV. E você tem alguma dúvida sobre o sucesso da Cazé TV? Fique no vídeo que eu vou falar para vocês. Antes de mais nada, curte o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Então, muitas discussões foram levantadas sobre o sucesso da Cazé TV agora, durante o período da Copa. Mas esse sucesso não é repentino, esse sucesso, esse formato adotado pela Cazé TV já tem feito um sucesso já tem um tempo. E qual é esse formato? É um formato muito mais informal, um formato muito mais receptivo, onde as pessoas elas participam das transmissões de uma maneira, vamos dizer assim, mais simples, mais corriqueira, mais cotidiana. E isso tem feito cada vez mais a Cazé TV ganhar adeptos. E isso tem incomodado diversos outros meios de comunicação e também telespectadores. E por que eu falo isso? Porque a Cazé TV é um sinônimo de sucesso hoje. A única mídia brasileira que conseguiu transmitir, né, ou pelo menos o direito, comprar os direitos de todos os jogos da Copa do Mundo de 2026. E não é à toa que a Cazé TV tem conseguido esses números que são estratosféricos. Por quê? Primeiro, já passam 32 milhões de pessoas inscritas, né, assinando o canal aí da Cazé TV. Fora também o número de pessoas ao vivo curtindo todos os jogos da Cazé TV. Isso é muito importante. Isso tem passado qualquer mídia hoje televisiva. A Globo, que antes era um instrumento do futebol, um instrumento de mídia que, enfim, chegava a milhares, né, e milhões de lares no Brasil, tem perdido lugar, tem perdido espaço. Perdido espaço também para outras, né, mídias televisivas como o SBT, Bandeirantes, mas principalmente o SBT atualmente. E por que isso? Se a gente for pegar sociólogos como Manuel Castells ou, por exemplo, o próprio Pierre Bourdieu, a gente vai entender os símbolos, como essa sociedade ela reage, né, a legitimidade por trás desse capital simbólico. Esse capital simbólico ele traz muitas respostas para a gente. Primeiro, porque hoje a geração mais jovem não assiste televisão. Então, de certa maneira, isso coloca essas pessoas em um ambiente diferente daquelas que viveram as décadas de 90 e de 2000, onde as pessoas se sentavam na frente da televisão e assistiam principalmente a Globo. Hoje nós temos aí as pessoas, e principalmente essa geração mais jovem, consumindo um conteúdo digital. Essas plataformas digitais, elas valorizam conteúdos que são mais autênticos e também permitem uma informalidade maior, têm conquistado cada vez o público mais jovem, que se sente acolhido, permite com que esse público ele faça piadas, enfim, interaja também, crie memes e tantas outras coisas que, vamos cá entre nós, a TV não permitia isso. Só que olha que interessante, essa sociedade em rede, como diria o Manuel Castells, ela está ligada, perfeito? Antigamente, a gente tinha uma mídia que era muito mais verticalizada, ou seja, a gente tinha uma hierarquia, a comunicação ela vinha de cima, né? Ou seja, poucos falavam enquanto milhões ouviam. Só que a internet ela trouxe um advento diferente, o que a gente vai chamar de sociedade de redes, ou melhor, o Manuel Castells chama de sociedade de redes. Então, nessa sociedade, milhões falam simultaneamente. O público comenta em tempo real. Então, memes são produzidos em tempo real. A pessoa ela se sente parte daquilo, ela reage àquilo. E isso faz a total diferença, gente. Quando a gente olha o sucesso da Cazé TV, a gente consegue perceber que é um misto de diversas coisas. Brincadeira, improviso, narração, comentários, enfim, tudo que envolve a atmosfera de um jogo de futebol. Coisa que geralmente em mídias televisivas não ocorre com tanta frequência. Mas olha só que interessante, muitas pessoas criticam o que a Cazé TV tem feito. E por que essa crítica ela aparece? Primeiro porque há uma quebra de hegemonia. Aqueles que assistiam na Globo e nas narrações do Galvão Bueno, hoje
ficam frustrados. Frustrados por quê? Porque eles são obrigados a correr atrás daquela que está se tornando hegemônica, que no caso é a Cazé TV. É a primeira Copa? Sim, sem dúvidas, mas é a única, né, a única mídia que está transmitindo gratuitamente para todo o Brasil, em formato digital, a Copa do Mundo. Isso, gente, é disruptivo. Qual outra mídia ou TV conseguiu fazer isso até então? Todos os jogos sendo transmitidos, comentados, isso é disruptivo. Isso mostra que a Casella chegou para se tornar hegemônica. E aí, Globo, SBT e tantas outras, elas precisam se adaptar. E nessa tentativa de se adaptar à hegemonia da Cazé TV, eles perdem aquilo que tinham de essência, a formalidade, enfim, quadros analisando diretamente, de maneira mais formal, né, comentaristas que são especialistas, enfim, linguagem profissional e uma certa distância entre narrador e público. Eles perdem isso, porque se eles não adotarem o formato a qual a hegemonia, né, que a Cazé TV tem se tornado e mudado o formato, eles sucumbem na transmissão, eles sucumbem às estatísticas de espectadores. E isso é o que faz com que muitas pessoas critiquem a Cazé TV. Porque não só o formato da Cazé TV pode não desagradar alguma pessoa. Isso é óbvio, ninguém agrada a todo mundo. Mas cria uma tendência. E essa tendência ela tende a ser seguida por diversas outras redes. Sejam elas, né, digitais ou televisivas. E isso muda tudo. Será que as pessoas elas estão prontas para uma gestão esportiva, né? E sim, combina a história do futebol, tática, gestão esportiva, enfim, tudo isso, mas um formato que precisa ser engraçado, que precisa virar meme, que precisa viralizar ou se tornar cada vez mais digital? Será que esse excesso de informalização faz com que o nível da transmissão ele caia? Ou pelo contrário, ele engaja cada vez mais o jovem, mais o telespectador, mais o espectador? Talvez ele engaje mais. E é por isso que essas pessoas, elas, algumas das pessoas, é claro, elas odeiam esse formato. Porque não é mais aquele formato verticalizado. Na era da informação, a informação ela é horizontal. E é isso que as pessoas buscam em seus computadores, em seus celulares. Elas querem sentar e participar da transmissão. É muito diferente do mundo que vivemos. Sejam aqueles que viveram na era analógica, sejam aqueles que, enfim, se juntavam em frente à televisão. Seja ela uma TV gratuita ou uma TV por assinatura. A Cazé revolucionou a transmissão da Copa do Mundo e muito provavelmente continuará revolucionando o futebol, seja ele brasileiro ou internacional. Mas eu quero saber de vocês. A Cazé TV, vocês gostam dela? Vocês assistem por ela? Eu assisto e não abro mão de fazer isso. Mas você se sente frustrado com as mudanças, com essa informalidade, com essa comunicação mais horizontal? Ou você gosta disso? Você prefere o Galvão Bueno e toda aquela, né, aquela coisa mais formal, aquela narrativa que tinha, por exemplo, redes televisivas como a Globo? Eu quero saber de você. Você tem saudade do futebol lá de trás, narrado da maneira que era narrada, das transmissões que eram hierárquicas, ou você prefere todo esse engajamento, toda essa cultura nova que a Cazé TV traz? Deixe os seus comentários aqui, curte o nosso vídeo e, por favor, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado, até uma próxima e valeu!